Sejam muito bem-vindos ao podcast Bíblia Sem Filtro, o podcast onde falamos de temas bíblicos de forma clara e sem rodeio. No episódio de hoje, vamos estar conhecendo a história do nosso pastor-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Governador Valadares. Pastor Zilmar Gonçalves é o atual presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Governador Valadares, uma função em que ele exerce com sabedoria e fé, com profundo compromisso com a igreja. Ele é filho de Mairink Gonçalves e Marta Maria, esposo de Keiler Almeida e pai de Lívia Monteiro e Lucas Monteiro. Mais do que um líder, Pastor Zilmar é um homem de família que equilibra sua vida pessoal com o seu chamado de maneira inspiradora. Sua caminhada no ministério começou em 2007 e desde então ele tem enfrentado desafios e colhido muitos frutos para o reino de Deus. Conhecido por sua humildade e unção, Pastor Zilmar é um fervoroso defensor das doutrinas pentecostais, assembleanas, sempre buscando o avivamento da igreja, e hoje ele está aqui para nos contar um pouco sobre a sua trajetória inspiradora e compartilhar a visão de futuro da nossa igreja. Pastor Zilmar, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Pastor Zilmar, a gente já começar dando início no nosso podcast, Bíblia Sem Filtro. Para nós é um prazer, é um privilégio ter o senhor aqui conosco, para a gente conversar um pouco, expor um pouco a história do senhor, expor um pouco a visão do nosso ministério. Mas, antes de tudo, gostaria de estar perguntando, conhecer mais um pouco do Zilmar Pessoa, porque às vezes nós conhecemos o Zilmar, pastor, mas poucos conhecem quem é o Zilmar. Para isso, né, vamos começar com algumas sequências de pergunta, né, e nesta pergunta nós queremos saber quem que é o Zilmar que está além do púlpito. Bem, é um mistério, né? Porque descrever a nossa própria personalidade sempre é difícil para cada um de nós, né? Você pergunta a pessoa quais são os seus defeitos, suas qualidades. Ninguém quase nunca gosta de responder, mas a gente vai tentar, vamos tentar, dentro do possível, satisfazer aí a curiosidade do pessoal. Amém, mas vamos lá. Quem que é o Zilmar além do púlpito? Olha, o Zilmar... Qual que é o que o Zilmar gosta de fazer? O Zilmar... Qual que é a personalidade dele? Muito. Quem vê o Zilmar quase conhece ele pela aparência. A grande verdade é essa, né? Porque é esse jeito dele aí. Fala mansa, andar devagar, conversa devagar. É mais ou menos isso aí. É como assim, o mundo tá caindo e o Zilmar parece estar vivendo no outro lugar. Não tá vendo o que tá acontecendo. Mais ou menos isso aí. E eu tento levar isso para a questão igreja, a questão ministério, porque se eu for me envolver 100% com todas as demandas dos problemas que me chegam ao ouvido todo dia, eu vou endoidar. Sabe? Então aí as pessoas falam, pastor, eu tô falando, o senhor parece que não tá nem não. Não é que eu tô nem aí. Tô vendo, mas tem coisas... Aquilo que não tem remédio já está remediado. Então, assim, a minha personalidade, ela está muito ligada com o meio que eu exerço o meu ministério, a forma que eu exerço o meu ministério, sabe? Ela está muito ligada a isso. E tirando a questão personalidade, eu vou para o lado espiritual. Não é que eu vou espiritualizar tudo, mas eu vivo uma realidade espiritual no meu dia a dia muito real, sabe? Para mim, o mundo espiritual, para mim, ele é mais real do que o mundo físico. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito demais em Deus, eu acredito demais na provisão, eu acredito demais nas promessas, eu me deleito assim, nos cuidados de Deus de uma maneira tão assim intensa e
me entrego 100%, que tipo assim, aquilo que o Espírito me testifica, a partir do momento que testificou, já era, eu acredito e pronto, ele fecha o olho e vou atrás. Todo mundo pode falar, não vai dar certo, mas Deus falou, vai ter que dar certo. Então é mais ou menos para eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? E tenho essa personalidade de ser passiva demais, sabe? Conversa arrastado e anda arrastado, é mais ou menos por aí. Né? Então, Para começar. Uma essência mais calma, Mais calmo, tranquilo. mas ao mesmo tempo é difícil é por isso que eu falo que é difícil a gente, nós mesmos nos descrever, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou assim, eu gosto de arriscar também, sabe? Eu gosto de fazer aquilo que ninguém fez. Eu gosto de desafios, tipo assim, por exemplo, nós estamos aqui num desafio, uma rádio começar do zero, com os improvisos, de condição financeira. É um desafio. Quem sabe daqui a 3, 4, 5 anos nós vamos estar num patamar totalmente diferente desse, mas se a gente não tivesse começado e chegar lá. Então eu também gosto de desafios, de ver as coisas acontecer. Eu gosto muito disso também. Que benção. Mas como que o pastor, ou melhor, o Zilmar pai, o Zilmar esposo, porque não é fácil. Não. Tem um equilíbrio entre o ministério, a família, o Zilmar pai, o Zilmar esposo, o Zilmar filho, o Zilmar irmão, e assim de forma, o convívio. Sim, é complicado porque eu participo muito, somente da parte mais dos problemas, eu participo muito pouco a minha família, tá? Às vezes acontece coisas no ministério que a minha esposa não fica sabendo, ou ela é a última a saber. De vez em quando ela briga comigo, todo mundo sabe, eu não sei, que não sei o que tem, mas eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu acho que o chamado específico para passar por aquela dificuldade, ela é mais minha do que qualquer outra pessoa. E eu tento não levar esse fardo muito pesado sobre ela, sabe? E com relação a filho, a mesma coisa, sabe? Eu tenho um pouco assim eu fui criado num lar muito rígido. Meu pai era muito rígido, né? Era o pessoal mais antigo. E dificilmente nós vamos conseguir dispensar o mesmo tratamento aos filhos. Porque o tempo vai nos amansando para o filho voltar na gente depois. A gente vai ver os netos. Aí piora, né? Mas eu ainda tenho um pouco dessa essência do respeito, do filho pedir bênção, né? Aquele negócio todo. Conservador, né? A dificuldade de hoje é como você ser conservador nessa era atual que nós estamos vivendo. Isso é uma grande dificuldade. Não só dentro de casa, mas dentro da igreja também. Como manter o padrão da igreja de antigamente nessa fase que nós estamos vivendo. Isso é muito difícil, muito complexo. Mas eu tento ainda, a duras penas, eu ainda tento fazer isso acontecer. É lógico que não sai 100% como a gente gostaria, mas uns 70% deve sair. Benção. O senhor também teve um lar, né? O pai do senhor também passou no ministério, pastoreando. Sim. Quando eu nasci, eu sou novo, né? Quando eu nasci em 82, meu pai já era presbítero, né, da igreja. Em 86 ele assumiu a subsede do bairro IP, né? E ficou por 10 anos, até 96. Então eu fui criado num lar evangélico. Fui daqueles que, por diversas vezes, minha mãe ia embora e me esquecia de dormir na igreja. Aí, chegava lá em casa, ela lembrava: ô Mairinho, cadê o Mazinho? Uai, tá com você não, comigo não tá não. O temperamento tranquilo desde novo. Desde novo. Aí nós todos deixaram lá na igreja. Chegava lá, eu tava dormindo debaixo do banco. Por vezes isso aconteceu. Quando eu acordava com a igreja toda com a luz, tudo apagada, aquele motor de banco, e dava um beijo na gente. Acho que era isso. Quem foi criado assim, né? Quem teve o privilégio, que para mim isso é um privilégio, de ter sido criado assim, com pai pastor, né? Eu acho que isso não foi um privilégio sobre eu, não. Muitas pessoas já passaram por isso, mas minha mãe já me esqueceu de dormir na igreja, no mínimo umas 3 vezes, você já esqueceu de dormir na igreja. Então, se eu tenho onde puxar o temperamento tranquilo,
Da minha mãe. Da minha mãe. Então, meu pai não, meu pai era mais sanguíneo, né? Minha mãe não. Minha mãe não é tanto igual eu. Eu acho que eu puxei o dela e a dosagem foi um pouco mais. Foi mais aumentada. Mas a minha mãe era uma excelente pessoa, graças a Deus. Pastor, nos conte algo que marcou, algo engraçado, do convívio familiar que o senhor teve, uma história, algo que marcou a sua vida. Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem de tudo, a grande verdade é essa, porque eu sou de poucas falas, então você acaba não... Mas eu já, nesse mundo eu já experimentei de quase tudo, não vou dizer tudo, né? Mas a minha vida foi muito dinâmica, eu fui imigrante legal na América, né? E então a gente tem uma bagagem de experiência de vida, né? E já começa com o fruto de um milagre, né? Isso aí já quem contava era minha mãe, que quando eu nasci com uma doença que a pele do corpo saía toda, era meio que na carne viva, sabe? E muitas pessoas morreram com aquilo, naquela época, né? E era para eu ter ficado internado no hospital, isolado, mas a minha mãe bateu o pé que não ia me deixar no hospital e assinou o termo e me levou para casa, eu era recém-nascido. Então, assim, a minha existência ela já começa com esse milagre da parte de Deus. Então, eu cresci ouvindo isso, sabe? Minha mãe contando, meu pai contando, olha, você teve uma doença assim, e muitos morreram, sua mãe fez um voto com Deus e tal, e te levou para casa, chegou lá, Deus te curou. Então, eu nasci ouvindo essa história. Então, quando você já nasce com isso, você já carrega alguma coisa sobre os seus ombros. Ó, se Deus deu esse livramento já no início... Algo Deus tem. Algo Deus tem, né? Então, assim... E tem N situações, eu já sofri acidente de carro, capotou, nós tínhamos... Que não era do ministério, uma Brasília velha que nós tínhamos. Capotou conosco e Deus me deu livramento. E vários outros acontecimentos... dessa questão mais assim de livramento, mas eu tenho histórias, né? E depois o pessoal vai ficar rindo na minha cara, mas você tá querendo história aqui, você tá querendo história engraçada, então esse meu temperamento de andar devagar, o que acontecia? A gente estudava de manhã lá em casa e eu e minha irmã, porque nós temos apenas 1 ano de diferença entre ela. E minha mãe me acordava às 5h30 para ir para a escola, que fechava o portão 7 horas. E já minha irmã ela acordava às 6h30. Porque ela sabia da minha lentidão para acordar e arrumar e ir para a escola. Só que o que acontecia? Minha irmã saía bem depois de mim, entrava e eu chegava lá e o portão estava fechado. Mas só eu chegava lá, o portão estava fechado e quando eu voltava, minha mãe me batia. Meu Deus do céu. Gostava de dar uma chinelada na gente. Mas ela ficava assim nervosa demais. Mas pelo amor de Deus, você saiu daqui antes da sua irmã foi, entrou, você chegou lá, o portão estava fechado. É coisa de menino. Menino pequeno. Mas, poxa, acordava às 5h30, a irmã acordava às 6, ele chegava primeiro. Desse jeito. Pastor, e fala, olhando para os filhos hoje, que os filhos são crianças, mas o pai e a mãe às vezes conhecem. Quem que puxou esse temperamento mais tranquilo? Rapaz, o pessoal fala que é a Lívia, né? A Lívia. Jeitinho de conversar, jeitinho de andar. O pessoal fala que é a Lívia. Eu brinco lá em casa porque assim, a Keila fala que a Lívia tem um monte de déficit que eles inventaram agora, né? Uhum. Faço, olha, se eu tivesse feito exame naquela época, eu era menino, eu tinha dado tanta coisa. E naquela época, por exemplo, na escola, não tinha esse negócio de déficit de atenção. É verdade. A pessoa chamava a gente de lerdo. Imperativo. Imperativo, hoje não, tá. Era menino levado, que tinha que tomar tapa na orelha. Era aquele negócio. Então, assim,
Mas a Lília é quem Tem um temperamento, senhor. eu não digo nem a personalidade, mas assim, o temperamento é devagar, é tudo arrastando o pé, mais ou menos igual eu mesmo. Aí quando eu vou brigar com ela, a mãe dela fala, é isso mesmo. Então. Pastor, pra gente mudar um pouquinho o contexto da conversa, vamos entrar mais num contexto ministerial. Né? O povo, às vezes, deseja saber mais. A gente tem algumas dúvidas. Às vezes, o jeitinho do senhor dá uma abertura para falar, mas que um jeitinho mais recatado, de poucas palavras. Né? Aí a gente, às vezes, tem pessoas que têm desejo de querer saber, né? E às vezes não pergunta. Mas vamos começar lá atrás. Vamos trazer a memória aí quando o senhor foi batizado no Espírito Santo. Rapaz, vai ser bem lá atrás mesmo. Conta pra nós aí. Vai ser bem lá atrás. Lá na igreja, onde meu pai pastoreava, eu lembro com muita riqueza de detalhes. Todo mês tinha um sábado que era culto de criança e adolescente. Todo mês. Todo mês. Isso era qual igreja? IP. Certo. E aí é o seguinte, a gente ia de livre espontânea pressão, né? Chinelada, né? E aí eu chegava e eu fingia que tava dormindo. Eu colocava os braços assim, ficava, e o dirigente na época falava assim, sei que você não tá dormindo não, mas o próximo aí vai ser você. Aí a gente ia à força lá pra frente pra cantar. Hoje a gente falando, a gente viu o quanto que aquilo foi importante, né? Pra nós. Mas foi um desses cultos de criança e adolescente que eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso deve ter sido ali no ano de 87, 88, por aí fora. 5, 6 anos de idade. Para mim, hoje, uma importância, né, um valor muito grande. É uma pena que a gente perdeu um pouco essa essência, né? Batismo nessa faixa etária de idade. Hoje nós temos de criança e adolescente, e hoje nós temos muito, vamos dizer, recursos, né? A algodão doce, a pipoca, o pula-pula, isso, aquilo. Fazer o trabalho com a criança, você fecha uma rua e faz isso, aquilo. Mas não tem mais o batismo. Não é que não tem na proporção que tinha antes, né? Porque também a gente não pode generalizar. Não tem na proporção que tinha antes. E hoje você tem o dinheiro, né, entre aspas, né, e recursos, muitas pessoas ajudam, e você tem essa dinâmica toda, cultura, toda a estratégia hoje. E falta um pouquinho da espiritualidade. Naquela época, sem recurso nenhum, a gente tinha muita espiritualidade. Mas foi mais ou menos aí, em 87, 86, 87, por aí fora. A gente até, uma vez eu escutei um pastor dizendo, antigamente não tinha internet para as pessoas ficarem conectadas. Elas se conectavam no céu, né? Talvez para nossa geração atual falta desconectarmos um pouco por momentos e conectarmos mais um pouco ao céu, né, pastor? É complicado porque assim a igreja veio perdendo, não autonomia. Ela veio perdendo a influência sobre a membresia. Você pode ver assim, os mais antigos, você vai ver a dificuldade e a relutância que a televisão teve para entrar na casa dos crentes. Veio a televisão e só depois de muitos anos é que generalizou, todo mundo tinha televisão. Porque muitos crentes achavam que aquilo era coisa do diabo e tal, e foi relutando, e demorou muito tempo. Aí depois veio a tal da internet, 1000 vezes, né, mais influenciadora do que a televisão. Ela não teve nenhum tipo de dificuldade. Silenciosa, foi entrando. Tranquilo. Ela não teve dificuldade nenhuma e ela veio influenciando, e hoje as pessoas têm que a palma da mão. Então, assim, isso é uma realidade que nós estamos vivendo.
eu disse já no início, como manter o padrão de antigamente na fase que nós estamos vivendo. É um desafio. É um desafio muito grande. Porque os problemas de hoje não são os mesmos de antigamente. Né? Geração diferente. Geração totalmente diferente. Só que o princípio que rege aquilo que Deus pede da igreja não mudou, a santidade, é a mesma coisa. O que ele pediu a Abraão há tantos anos atrás é o mesmo que ele pede hoje. Aí cabe a nossa a desfazer essa vontade dele, vivendo na era que nós estamos. Essa é a grande dificuldade nossa. Então, assim, o senhor foi batizado logo criança. Então já recebeu aí o selo do Espírito Santo. Sim. A chama já ardendo no coração. Sim. Mas quando foi a primeira chama no coração ardendo para o ministério? Isso foi muito gradativo. Não teve aquele evento que você falasse, pronto, é isso que... Não foi. Eu morei com meu pai até 2016, até 96, lá no IP. Aí em 97 ele foi para Coroaci, eu fiquei com ele em Coroaci. E depois, em 98, ele foi para Campanário, eu já não quis ir para... Final de 97, daí para frente eu deixo de morar com meus pais. Moro sozinho, moro com o irmão, moro com a minha avó, volto a morar sozinho, depois vou embora para América, volto, caso. Então, a partir daí, a minha vida ficou meio que cigana, sabe? Eu não tive uma estrutura bacana, eu como diz outro, eu penei um pouco. E depois que eu volto à América, depois que eu caso e venho trabalhar aqui na igreja, eu comecei a trabalhar aqui na portaria da igreja em 2007, setembro de 2007, e aí eu comecei a fazer o curso de teologia da ETAD. E então eu comecei a me interessar por essas questões teológicas, né? Ensinamento bíblico, mas não tinha ainda em mente aquele negócio assim, vou estudar para ser isso ou para ser aquilo. Eu estava num ambiente de igreja, né, trabalhando como funcionário, carteira assinada da igreja, e então eu tinha tempo para isso, eu falei, não, vou fazer o curso, né? Eu fiz o curso médio de 4 anos, e foi a partir daí, então, que eu começou a acender essa luz, essa questão, assim, e me interessar pelas questões eclesiásticas, vamos dizer assim. Não é nem pelo pastoreio, não, sabe? É mais pela questão eclesiástica. E a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, uma hora ou outra você precisa transbordar esse conhecimento. Porque não adianta nada você ser um barril de tesouro fechado. Não. Uma hora você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo. Uma hora ou outra você tem que pegar aquele conhecimento e jogar para fora para servir, né, de alguma maneira para alguém que está ouvindo. Então, depois de um tempo adquirindo conhecimento, eu comecei, prego ali, prego aqui, prego acolá, aí vem uma pessoa e dá boas informações, você começa a falar, será que isso é verdade? Daqui a pouco você começa a acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito, né? E é lógico, eu estou dizendo num contexto geral, existe um sentimento interno, uma testificação do próprio Espírito Santo, sabe? E, em certo momento isso veio, mas começou de uma forma mais não é descontraída, sem compromisso. Espontânea. Foi muito espontâneo. É muito interessante quando o senhor fala que tudo começou quando eu comecei a ter o desejo em estudar teologia. Sim. A palavra de Deus a revela em nós, né? O ministério. Caindo aqui, ó. A palavra de Deus revela em nós o ministério. É muito, muito rico isso, né? Muito belo. Verdade. Pastor, agora, como que foi o início do senhor? Como que se deu a história e como que o senhor se tornou presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Governador Valadares? Eu não li. É um livro? Nós temos todo o tempo. Aí dá um livro. Conta a história para nós, pastor. Aí
Então, veja bem, eu congregava, era uma congregação, não é nem um bairro, todo mundo conhece como Vila Pimentel. É um povoadozinho que na verdade é o bairro Veracruz, mas que a área lá, quem deu foi um homem chamado Paulo Pimentel. Como ele deu essa cor tal, ficou lá como Vila Pimentel. Eu congreguei ali. E congregando ali, eu fazia o meu curso de teologia e tal, e estava sendo pregando, né? E Isso eu já estava casado. estava trabalhando aqui. E aí o que acontece? Eu fui em 2014, fui separado a presbítero. E assim, o presbitério. Por quê? Porque nessa época eu já dava o estudo bíblico, dirigia fotos, não dirigia igreja, sempre como auxiliar, mas eu já tinha essa mão de obra. Então o dirigente da época, olha, ficar presbítero, não preciso passar pelo diaconato. Então iniciei em 2014, dezembro de 2014, eu fui ao presbitério. E depois eu saí dessa congregação e passei um ano ali na subsede do bairro São Raimundo, congregado ali também, ajudando ali as atividades. E em 2016 eu vim congregar aqui no Templo Sede. No Templo Sede eu vim congregar, vim como presbítero, né? E congregando aqui, aí as coisas começaram a acontecer de fato, né? Então assim, a chamada pastoral, eu fui levado a pastor pelo saudoso pastor João Campos Paul, né? Em 2020, ele me levou, né? Eu tenho uma satisfação muito grande de ter sido consagrado pela vontade de Deus e pelas mãos do pastor. Fui consagrado a presbítero pelo pastor Salatiel, né? Só saudosa lembrança. E então eu fui levado a pastor e existe um contexto paralelo a isso, que eu não sei se é o foco, talvez não seja o foco aqui da pergunta. Não, né? é mais objetivo. É mais objetivo, né? Então assim, eu tinha mesmo as testificações pessoais. Eu vivo um mundo espiritual muito ativo. Só começou dando uma ênfase muito grande nisso. Exatamente. Eu não posso falar aquilo exatamente tudo quanto eu gostaria. Né? Nem gostaria, o que eu tenho para falar. Porque senão você é doido. Verdade. O próprio Jesus disse que o homem espiritual, Disseram que ele é espiritual. ele é como um vento. Isso. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Ele ainda diz assim, olha, o homem espiritual, ninguém discerne ele, mas ele discerne tudo. É outro patamar, é outro. Quero me exaltar, não estou querendo me colocar nesse nível. Eu quero dizer que quando você adentra para esse caminho, você vai viver a realidade espiritual. É totalmente diferente do que a realidade que os olhos físicos veem, ou até mesmo não veem, porque só vê até aqui, não vê depois disso, né? Então, assim, existe um contexto espiritual em volta dessa chamada. Existem acontecimentos também no mundo físico em volta dessa chamada que aconteceu, que contribuiu e muito para que isso fosse concretizado, né? Eu estou te contando a história de como os fatos primordiais vieram acontecer. Mas, no decorrer disso, eu tenho uma hombridade ao pastor Salatiel muito grande, no momento mais difícil da carreira dele. E digo isso não com forçação de barra, porque ele mesmo me disse isso várias vezes. Nos momentos que nós estivemos sozinhos lá no Bugre, na casa dele, até mesmo aqui na igreja. Ele sempre me falava, meu filho, o que você está fazendo por mim, ninguém fez até hoje. E aquilo só me dava mais força para fazer. Para ele era muita coisa, para mim eu não tinha noção
do que eu estava fazendo. Tinha noção da grandeza do que eu estava fazendo, né? Depois eu mantive essa hombridade com o próprio pastor João Paulo, e logo do falecimento do pastor Salatiel, ele senta comigo e me repete, foi um pedido que ele me fez. E depois, quando o pastor João Paulo, felizmente, veio a faltar, eu fui nomeado como administrador judicial do ministério e depois fui eleito presidente, né? Então, assim, nos contextos, passos, degrau para chegar, são esses. Mas existe um galera muito assim, profundo, de riqueza de detalhes, que a gente não vai conseguir descrever aqui. Só um dia de podcast. Quem sabe a gente consegue dedicar um para isso, né, pastor? Pastor, essa questão da nomeação é muito. Como é que a gente pode dizer? É muito belo. Às vezes a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando ali. Pois, nomeia, aparece. Como é que isso funcionou de forma assim básica, sucinta? Como é que foi esse dia? Você é muito objetivo, né? É bem sucinta. Então, quando o pastor João Paulo morreu, até então o ministério ele era administrado por uma comissão provisória. Não até então, pouco antes era 5 mil. Era pastor Salatiel, João Paulo, eu. Na verdade era só 4. Pastor Salatiel, pastor João Paulo, eu e o pastor André. Quando dá falta dos dois, essa comissão ela praticamente perde assim, a sua estrutura base, seria o presidente e o vice. Não tinha como. A comissão provisória não tinha, a igreja não tinha um representante legal. A verdade era essa. A igreja tinha um tesoureiro e um secretário que fazia parte de uma comissão provisória que até agora a partir de agora não tem mais presidente. Né? E aí o que acontece? Aí virou panavoe, vamos colocar assim. Então entraram na justiça alegando exatamente isso, pedindo um representante para o ministério que estava sem representante. E não foi um pedido nosso, foi um pedido da outra parte. E o juiz pegou e deferiu o pedido. Deferiu, aceitou o pedido. De fato, a igreja está sem representante e nós precisamos nomear não é um presidente, não é um representante, um administrador provisório. E aí ele me nomeou. Talvez não era essa a vontade de quem fez o pedido, né? Eu fui nomeado em cima de um pedido que às vezes não fizemos. Cabia a nós recorrermos, mas ficamos satisfeitos com a nomeação que não. Só foi pego de surpresa? Fomos. Vou falar de surpresa. Você não é pego de surpresa. Porque a gente já estava vindo num caminho de milagre muito grande, sabe? Você passar o que nós passamos, sem recurso, sem nada, e crítica, a força era muito pequena para a demanda que era muito grande, sabe? Assim, nós não fomos pegos de surpresa, nós fomos surpreendidos. Melhor dizer. Fomos surpreendidos com o cuidado de Deus. A grande verdade é essa. Nós fomos surpreendidos com o zelo, com o cuidado e com uma forma de Deus trabalhar também. Então, assim, mas fomos surpreendidos de certa maneira. Pastor, agora, o que te marcou muito no início aí do seu ministério pastoral? Olha, eu sempre fui assim, o Ebers. Eu sempre me entreguei muito naquilo que eu acredito. Sempre. Se você pegar o Eclesiastes, ele vai dizer que todos nós sofremos a mesma sorte aqui nesse ano. Se eu não estiver enganado, é capítulo 8 ou capítulo 9. Ele vai dizer que tudo acontece com todo mundo da mesma maneira. Mas eu sempre tive um pensamento contrário a isso. Não acreditando. Eu sempre acreditei assim, que se eu me entregasse demais a Deus, Ele ia cuidar das coisas.
Sempre tive isso. Então, assim, e quando eu tive algumas convicções espirituais, aí é complicado, porque quando você tem uma convicção, mas você falou, acontecer. Então, assim, eu tenho algumas, do nada, por exemplo, lembro antes das dificuldades que esse ministério, ou pouco tempo antes, eu estava trabalhando, porque eu comecei a trabalhar aqui na portaria de noite, depois eu fui para trabalhar de dia na secretaria do curso. E passando aqui na porta da igreja, e olhando para a grandeza desse templo, o Espírito Santo falou comigo que um dia eu iria administrar o templo. A pessoa tá brincando. Fala sério. Aí ele falou, não. E você vai estar administrando. Isso era algo assim impensável, porque um período de tempo razoável antes dos problemas do ministério, o Salatiel estava de vento de popa. Não tinha como pensar nisso. Não tinha. Se ele fosse o pastor Salatiel, poderia ser uns 15, 30, 40 que estavam, né, em evidência. Mas ele falou. Deus falou, né? E eu não falei, eu não falei isso com minha esposa, para contar isso. Se eu não tiver enganado, eu estou falando isso pela segunda vez. E como ele falou, e como eu tinha essa tendência em acreditar, tomar posse disso, não é uma coisa de tomar posse porque quer, é uma coisa de acreditar. Vamos supor, se Deus vem e fala uma coisa com você, se a pessoa está mentindo e não vai acontecer, não funciona assim. Por mais que você, até aquele momento, você nunca tinha pensado naquilo, mas se Deus falou, você vai fazer. Então, assim, e quando você tem essa atividade, você sabe tudo é que Deus está falando. Tudo é coisa da sua cabeça. Então, isso foi o primeiro tiro que deu, sabe? Foi. Aí o tempo passa, você se envolve fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas na hora ou outra você se pega assim. Nossa, mania. Era que aquilo vai. Pois o tempo volta a passar, vai passando, e uma hora ou outra você se pega e pensa, rapaz, que aquele negócio que Deus falou comigo lá na porta da igreja? Aí, beleza. Foi passando. Quando já no meio da briga, já estava no meio da briga, né? Eu tive um episódio muito assim marcante com o pastor Salatiel, porque até então eu conhecia o pastor Salatiel mais de longe. O mais próximo que eu chegava do pastor Salatiel, ele ia na minha sala assinar documento. Assina aqui para mim, pastor, tal. Documento de fechar livro do curso, né? Fechamento do livro para mandar a matéria, aquele negócio todo, tal. Alguns formulários, certificados, alguma coisa, ele que tinha que assinar, né? Aí, não tinha muito intimidade com ele. Mas quando aconteceu o que aconteceu, certo dia, foi esse dia em que ele estava desolado, sentado ali na porta, e todo mundo estava evitando ele. Tava todo mundo, tá, e passa por aqui. Passou, tá ali, não passa. Olha, não dá atenção para ele não, ele tá doido, ele é isso, ele é aquilo. Aconteceu um episódio triste, ele tentou entrar nas dependências da igreja, foi barrado, voltou e sentou na porta ali. Aí eu vim e sentei do lado dele. Mas ele, vi que ele nem estava percebendo que eu estava ali, porque quem estava ali era só o corpo, a mente dele parece que estava em outro planeta. Ele estava isolado, olhando para o céu, olhando para esse templo ali. E aí, eu fiquei ali uns 5 minutos sentado do lado dele, aquele negócio bacana, bem aqui, e o filme passou da minha cabeça. Porque tinha um pouquinho de igreja, o templo era velho, ele construiu isso, ele fez aquilo. Passou um filme na cabeça. Passou um filme. E ele vai terminar desse jeito. Tá? Aí levantei para voltar. Quando eu levanto para voltar, aí a mesma voz fala: você também vai virar as costas para ele? Você resta de novo. Tá brincando? Logo eu continuei andando. E a voz falou: não, você também vai virar as costas para ele? Aí eu entendi, né? Você entende que é algo
sobrenatural. Aí eu falei, não, virar não. Porque, na verdade, eu não tinha nada para perder. Nem se tivesse, também não posso julgar por isso. Não é uma régua que vai medir os atos da gente. Eu acho que talvez, quando você é fiel a alguém, mesmo tendo algo a perder, eu acho que é aí que a sua fidelidade é colocada em prova. Aí o que aconteceu? Eu voltei e sentei com o mesmo resultado. E eu nunca falei isso. Em nenhum momento do nosso particular em que eu estive sozinho com ele, eu falei isso com ele. Eu sentei e fiz uma promessa com Deus, não com o pastor Salatiel. E ele, do mesmo jeito, desolado, olhando para o céu, olhando para o templo, eu sentei de novo, no mesmo lugar que eu estava antes de levantar, e fiz uma promessa com Deus. Bom, se é Deus que falou isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou com o pastor Salatiel até o final. E aí, o que der para ele, dá para mim, pensei comigo assim. E para mim, na verdade, seria uma honra tombar junto com o homem da qualidade do pastor Salatiel. Fez muita coisa. Então, para mim, seria uma honra muito grande. O resultado final, se era, entre aspas, vitória ou não, para mim, que não estava assim, não fazia, não dependia daquilo. Meu negócio é, eu vou até o final, e aí a gente vê, ele começou um compromisso com ele, que eu tive, até o final, Deus me deu a graça e o privilégio de cumprir com esse compromisso, mas cumprir, assim, no mínimo os detalhes. Você pensar de mínimos detalhes, Deus me deu o privilégio de escolher o caixão dele, organizar em coisa que talvez era para o filho fazer, fiz. E fiz com muito amor, muito carinho. Para mim, eu não falo privilégio porque eu estava diante da morte dele. Mas É uma oportunidade ímpar. Exatamente. Ao mesmo tempo, infelizmente, era um momento de tristeza, mas eu vi que Deus estava me honrando diante da situação daquela, sabe? Aquilo que para alguém parecia ser um peso, olha, subiu todo mundo, mas para mim resolveu. Cada demanda que chegava, para mim era com satisfação. E eu queria fazer, eu queria que o outro fizesse, eu queria. E entre aspas, meu voto estava acabando ali, com a sepultamento. Entre aspas, porque o meu voto que eu fiz com Deus, eu vou com ele, então até o final. E o final dele estava sendo. Então eu queria fazer com perfeição, porque ali eu achava que eu estava terminando o voto que eu fiz. Né? Eu não sabia que tinha mais coisa por depois. Pastor, falar do Ministério do Governador Valadares e não falar do pastor Salatiel é difícil, né? Não tem como. Fez um grande trabalho, cumpriu o ministério, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o pastor Salatiel é rico em obras. É rico em obras. Não tem como não falar das obras. Mas eu queria também mencionar a pessoa do pastor João Paulo. Assim como muitos que viveram também. Mas o pastor João Paulo talvez não seja tão rico em obras como foi o pastor Salatiel, mas era de uma pessoa doce, humilde, uma pessoa que tratava todo mundo com respeito. Pastor João Paulo nunca precisou de um centavo da igreja, ele sempre ajudou a igreja financeiramente. E foi uma pessoa que ombreou junto com o pastor Salatiel o momento mais difícil. Então, assim, por que eu estou fazendo questão em frisar isso? Porque se conta a história e depois do pastor João Paulo, sabe? E entre o momento que eu assumo a liderança do ministério e a morte do pastor Salatiel, teve um pastor João Paulo, pastor também, e que era uma excelente pessoa. Mas excelente, só quem conheceu é que pode dizer, uma excelente pessoa. Pastor, se o senhor pudesse dar um conselho ao Zilmar, há muito tempo atrás, os seus 20 anos, 20 e poucos anos, qual conselho o senhor daria para ele? Que incentivaria ele? Um conselho para ele fazer diferente ou fazer mais?
A gente sempre pode fazer. Grande verdade. Você pegar a história de todos os homens da Bíblia Sagrada, você vai sempre achar um pesar na história de cada um. E se eles olharem para trás, eles sempre vão dizer, olha, eu poderia não ter cometido isso. Estou falando de grande homem. Se você estivesse fazendo essa pergunta para Moisés, ele ia te falar, se estivesse fazendo essa pergunta para Abraão, pai da fé, também iria dizer muita coisa. Agora, do Zilmar, coitado. Eu queria ter confiado mais. Eu queria ter não ter desesperado tanto. Eu sei que foram momentos de angústia, muito grandes. Momentos que, não nem dizer, não é o momento, não é a intenção, né, do programa. Mas depois que passa, você vê o cuidado de Deus. Mesmo aquilo que parecia ser uma derrota se transformando em vitória. E quando você vê que aquilo transformou em vitória, você para e pensa, deveria ter acreditado mais do que aquilo. Deus permitiu para transformar em vitória. Sabe? Então, assim, nesse contexto, eu queria ter, eu acho que eu poderia ter confiado um pouco mais, esperado um pouco mais. Aí o conselho que eu dou em cima disso, dessa situação que eu vivi, é que, como eu já tinha falado a respeito de Eclesiastes, nós não estamos a mercê do acaso. Nós não estamos a mercê do aléu, da sorte que o ímpio tem, o justo tem, e que tudo está a mercê do acaso, como diria o grande Salomão. Eu não acredito 100% nisso. Eu acredito que nós fazemos parte da presciência de Deus, daquilo que Deus já planejou para nós. Aquilo que Davi disse, que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus, ele já sabe tudo que vai acontecer. E mediante isso, como tirar isso do natural e levar para o sobrenatural e acreditar 100% nisso, sem hora nenhuma vacilar na fé? Como fazer isso acontecer? Então, assim, o conselho que eu daria para alguém que está iniciando a sua caminhada hoje é acreditar naquilo que Deus já falou que vai fazer. Porque se Deus falou que vai fazer, vai acontecer. Talvez não seja no meu tempo, não seja no seu tempo. Talvez não seja do jeito que você quer, talvez não seja da forma que você gostaria. Talvez você vai ter que sofrer um pouco mais do que você imaginava que ia sofrer. Mas no final vai acontecer exatamente o que Deus falou que vai acontecer. Então, assim, eu creio piamente que nós estamos na palma das mãos de Deus e desfrutando do cuidado de Deus. Nenhum acaso, nenhuma obra do acaso vai frustrar os planos de Deus. Pastor, o tempo nosso já se esgota. Vamos falar só um pouquinho para a gente finalizar do futuro. Vamos falar mais um pouquinho do futuro para a gente já caminhando para o nosso final. O que dizer do Ministério do Governador Valadares para os próximos tempos? O futuro é um grande desafio. E quando você fala de futuro, você fala de modernidade. Você fala de desafios novos. Você fala de juventude. Pensamentos diferentes da gente. Pensamento, tipo de pensamento, não só pensamento, mas práticas. Vestimentos, falas, né? E ver o futuro com um desafio muito grande. Muito, muito. Porque como viver o futuro com a qualidade da igreja primitiva? É um desafio muito grande. Só que a gente não pode deixar o futuro influenciar a qualidade da igreja. E como não render a isso? E como não adequar o tempo físico à juventude para não perder a juventude? E como não enlarguecer o que é estreito para não perder o povo? E como não mexer na estrutura, dos valores, dos marcos antigos
para não perder esse povo. Aí eu prefiro manter o compromisso com os marcos aqui do que com o povo. Com a igreja primitiva do que a juventude atual. Talvez lá não vamos ter uma igreja numerosa de pessoas, mas talvez uma igreja com qualidade espiritual maior. Isso não dá para conciliar as duas coisas. Você nunca vai conciliar. Ou você vai agradar o mundo, ou você vai agradar a Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus. E quem quiser ser amigo de Deus vai ter que ser inimigo do mundo. Isso não tem um meio termo. Não tem como ficar em cima do mundo. Então, assim, eu vejo isso com pesar. Com pesar de quê? Porque isso é difícil fazer isso. É calejoso, é complexo. Entendeu? Por que muito tem se rendido à modernidade? Porque eles viram que era um caminho que inevitável. Mas na realidade não é inevitável. Você pode escolher o caminho mais difícil das pedras. Só que você tem que estar preparado para isso. Você vai sofrer o dano, você vai pagar o preço. Mas você pode escolher o caminho certo, que é o caminho mais difícil. Então, assim, enquanto eu puder estar no caminho, enquanto Deus me der força e condição para procurar o caminho certo, eu vou estar no caminho certo. Isso implica em perder juventude. Isso implica em não estar antenado. Felizmente eu vou estar offline. Preservar a essência assembleiana, né, pastor? Preservar a essência assembleiana. Às vezes quem está de fora, às vezes pode... Somos nascidos no fogo, forjado no fogo. Exatamente. E é o Espírito Santo que nos conduz, né? Pastor, qual recado o senhor deixaria, já que a gente está falando de geração, de futuro, qual recado o senhor deixaria para a nossa juventude? A juventude, ela é a fase da vida. Pode ver que esse período da juventude passa mais rápido, né? A vida de uma pessoa. Exatamente, porque é a melhor fase. Ela está tão envolvida com... E ela está na flor da sua juventude, né? Do seu corpo físico. Do que passa assim, né? Mas essa juventude não pode ser um motivo para alguém se afastar de Deus. Por mais que o mundo de hoje, a facilidade que dá, pais já não cobram tanto, não faça dessa parte da sua vida um momento que você vai se afastar de Deus. Porque a sua vida pós-juventude, ela depende muito do seu comportamento agora. Porque é na juventude que você vai escolher a sua parceira, que vai viver com você o resto da sua vida. Se você errar justamente agora, você vai trazer uma complicação muito grande para o resto da sua vida. Então, o momento da juventude é um momento de escolhas de caminho. E agora que você escolhe o seu ramo de atividade financeira, sabe? O seu ramo de estudo. Você vai estudar, você vai fazer faculdade, não, você vai investir, não, você vai trabalhar de funcionário. É agora, nessa juventude, que você escolhe isso. E isso vai refletir para o resto da sua vida. Então, assim, o conselho que eu dou para a juventude é, por mais que este momento seja o momento mais do apogeu do corpo físico, também é um momento que você não pode se afastar de Deus. Você precisa estar mais próximo de Deus, porque só através da ajuda do Espírito Santo que você vai fazer as escolhas certas, os caminhos certos, porque eu tenho visto muitas pessoas frustradas no ministério. Às vezes você vê um jovem com um potencial muito grande, mas a esposa não quer. Às vezes você vê uma moça, uma esposa casada, querendo ser alguém dentro do ministério, mas o marido não tem influência. E eu vejo que o inimigo tem trabalhado muito nessa questão. Então, assim,
não deixar as facilidades e os prazeres da juventude afastar de Deus. Porque isso vai influenciar muito no futuro. Pastor, para a gente encerrar, qual que é a sua maior lição que o senhor nos deixa? O maior recado que o senhor deixa para a membresia do Ministério de Governador Valadares? Talvez seja nem lição. E já deixando suas últimas palavras e agradecimentos. Talvez eu seja lição e talvez não seja nem recado. O início de uma história, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Então essa lição, esse recado, ele se dá para quem tem. Como eu olhar para trás e ver o legado que vou ficar. Porque até agora eu tenho trilhado os caminhos das pedras e dos espinhos, mas eu espero muito de Deus para conosco ainda nos meados dos anos que se vem. Administrativamente, a gente tem passado por um momento muito difícil financeiramente por causa das dívidas. A gente vem tentando cumprir os nossos compromissos, né? Mas eu espero virar essa página, espero poder estar 100% focado no nível espiritual do ministério e não nessas questões de dívida, dessas coisas, né? E quando eu de fato estiver focado na questão espiritual do ministério, aí talvez eu tenha mais nítido na minha mente, né? Aonde a gente pretende chegar, o caminho que a gente vai passar. Mas o recado que eu deixo para aqueles que estão aí conosco, aqui no Ministério Assembleia de Deus, Governador Valadares, talvez seja um recado, seja um pedido, né? Para colocar os ombros lado a lado conosco, para passar conosco essa fase difícil, né? E depois desfrutar também conosco das chuvas de bênçãos que hão de descer sobre nós. Porque quando eu olho para o horizonte, eu vejo um horizonte muito rico das bênçãos de Deus, tá? Eu vejo que Deus tem muito para fazer através das nossas vidas. E todos nós fazemos parte desse quebra-cabeça. O pastor Saltiel falava na engrenagem, né? Então, assim, o que Deus tem para fazer neste ministério ainda é muito grande. É muito grande. E isso não depende apenas de mim. Eu sei que o nível de responsabilidade minha é maior, mas Deus quer usar todo mundo. Quer usar os jovens, os adolescentes, as senhoras, os anciões. Então o pedido que eu faço é: vamos colocar o ombro, vamos servir a Deus em espírito e em verdade, para a gente poder ter esse privilégio de vivenciar a plenitude daquilo que Deus tem para conosco. Porque nós sabemos que a medida de Deus é uma medida farturosa, vamos dizer assim, né? Recalcante, sacudida e transbordante. E às vezes nós deixamos de desfrutar de tudo que Deus tem por nós, para fazer por nós, por algum erro nosso mesmo. Então, assim, vamos tentar estar mais próximo de Deus, servir a Deus em espírito e em verdade, porque quando essa chuva descer, eu já digo mais comigo. Eu quero a plenitude dela. Glória a Deus. Quero, assim como eu passei pelo moinho que moe a cana, assim como eu passei pelos vales, como eu pisei pelos espinhos, quando essa chuva de bênção descer, eu quero a plenitude dela. Eu quero a plenitude do Espírito, eu quero a unção dobrada, eu quero a unção da palavra, da cura, eu quero as riquezas que o céu tem para nos oferecer, eu quero. Eu não quero conta-gotas, eu quero uma cachoeira. E aquilo que eu quero para mim, eu quero para todos nós. Então, assim, o conselho ou o pedido que eu faço é: vamos servir a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade. Porque quando o céu se abrir de fato, e aquilo que Deus tem nos prometido para acontecer, de fato acontecer, eu quero a plenitude. E gostaria que os meus irmãos também desfrutassem da plenitude daquilo que Deus tem para conosco. Então esse é o conselho e o pedido que eu faço. Pastor, o senhor tem
2 segundos aí para deixar os seus agradecimentos. 2 segundos? Né? Ainda mais para quem fala rápido. Mas eu agradeço primeiramente a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele ainda irá fazer. Agradeço minha família, minha esposa Keila, meus meninos, né, a Lívia e o Lucas. E continuo pedindo oração para o Lucas, ainda carece de oração dos irmãos. Eu sou grato a Deus pelo ministério que Ele tem me confiado, pelas pessoas que fazem parte desse ministério. Às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, isso é ser humano. Acho não, nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas a intenção é ser leal e fiel com todo mundo, sem perseguir ninguém, sem desfazer de absolutamente ninguém. E levar o legado que nós recebemos. Eu tenho uma satisfação pessoal muito grande em saber que eu estou dando continuidade a um legado que passou por pessoas como o pastor Salatiel, o pastor João Paulo, e que hoje está na minha mão. E que, quando eu falo estar na minha mão, eu estou falando apenas de mim. Eu falo de mim, eu falo do Wilson, do Vinícius, do Erich, eu falo todos nós que estamos trabalhando nessa obra. Porque daqui a um tempo, quando for contar essa história, vai falar do menino da rádio, do rapaz que fazia entrevista. Então, assim, e a história se conta no final. Lá no final se conta. Mas, confiando e acreditando tão vivo nas bênçãos de Deus e na convicção da vitória, eu já agradeço a Deus por essa vitória que já está decretada na sua presciência, que antes da formação do mundo, Ele já sabia de tudo isso que a gente estaria passando. Então eu agradeço a Ele, a minha família, ao ministério, dizer que eu conto para vocês, né? Na sua posição, naquilo que Deus chamou para fazer, e dizer que nós temos uma grande obra. Às vezes com alegria ou com tristeza, com dor, né? Eufórico, mas a gente tem que fazer a obra, pode parar. Então, meu agradecimento também em forma de pedido, né, a todos nós obreiros, a todos que trabalham neste ministério. Eu agradeço por tudo até então, mas isso também que nos ajuda a alcançar o alvo, que é a vitória completa que Deus nos entregar. Amém. Pastor Zilmar, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Para nós é um privilégio poder estar participando deste momento, essa breve conversa. Sei que aí dentro tem muitas pérolas. Rapaz, tem muita coisa. E não vai faltar oportunidades. Tem muita coisa, tenho muita história. Eu trabalhei aqui na portaria. Aconteceu um episódio, talvez na próxima eu conto, mas esse foi um episódio muito engraçado aqui, que eu dei um perdido e saí de noite aí, o pastor Salatiel chegou e encontrou a igreja sozinha. Mas aí eu conto na próxima vez. Então já fica aí a deixa, né? Deixa aí, porque foi muito engraçado. Ele pulou o muro aí, mas depois eu conto. Eita, fez o pastor pular o muro. Pra ele era fácil pular o muro. Por causa tô dizendo... Da estatura, do jeito... Não, é o jeitão dele. O jeitão dele. Dava 2 pulos lá e já caiu do outro lado. Né? Eita. Ele tinha esse vigor físico. Isso é bênção. Gente, então esse é o podcast Bíblia Sem Filtro. Nesta oportunidade trouxemos aqui o nosso pastor presidente, pastor Zilmar, que compartilhou um pouco da sua história, um pouco da sua personalidade, da sua essência, e seguimos aí nas próximas oportunidades. Quero agradecer a todos e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E para finalizarmos, quero transmitir ao nosso presidente que ore por nós e ore também pelo nosso ministério e para todos que estarão ouvindo este podcast. Vamos orar e orando um pouco por todos nós pelo ministério, de uma forma
coletivo, mas individualmente, todos esses que estiverem, de alguma maneira, tiver contato com o programa, será abençoado. Amém. Por essa oração. Eu digo isso com uma fé muito grande, né? E tudo que nossa oração tem que ser feita com fé e sem nada duvidar. Se assim fazemos, nós vamos conseguir o objetivo. Então, vamos lá. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua misericórdia está aqui conosco. A vida de cada um de nós que aqui estamos e na vida de cada um que terá conhecimento, contato, estarão vendo ou ouvindo de alguma maneira esta oração. Eu sei que cada um, ó Pai, tem suas dificuldades, suas demandas, problemas, suas petições a fazer ao Senhor. Eu elevo a Ti essa oração pedindo a favor do nosso ministério, da vida individual de cada membro, de cada um que está ouvindo essa oração, e ministrando sobre a vida de todos. Uma bênção da parte do Senhor, uma cura, uma libertação, uma porta aberta, pois eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que as nossas orações chegam até o seu trono, Deus. E nós não pedimos a quem não tem condição de responder, nós não pedimos a quem não tem condição de fazer. Nós pedimos a um Deus que é todo-poderoso, que está sentado no seu alto e sublime trono, e que tem poder para fazer aquilo que bem quiser fazer. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor irá fazer. Se o Senhor quiser atender essa oração, o Senhor irá atender essa oração. E se o Senhor quiser curar alguém, o Senhor vai curar, porque o Senhor tem poder para isso. Deus, que a tua misericórdia opera a nosso favor e que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. Amém.